Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 60 mil dólares novamente, retornou para casa dos 60k com uma valorização de 2,26%. A gente vai avançando aqui para o fechamento do mês de agosto e entrada no mês de setembro, que promete ser um mês muito importante, não só para o Bitcoin, mas para todo o mercado de risco global, né? Isso porque a gente vai ter basicamente o início do ciclo de corte de juros ao dólar, né, investidores? E esse lance do corte de juros é esperado pelo mercado há muito tempo, porque é com o corte de juros que o crédito é facilitado, o acesso ao dinheiro é facilitado, o dinheiro começa a sair da renda fixa e começa a migrar para ativos mais arriscados, como o Bitcoin, mercado de equities. E o que gera uma certa tensão no mercado é que em alguns momentos, quando esses cortes de juros vêm, eles vêm acompanhados de quedas, né? Algumas pessoas chegam a entender o conceito como, quando corta os juros, o mercado cai. Será que é sempre assim? A gente vai dar uma olhada nisso, nessa análise, e entender que setembro é um mês difícil para o Bitcoin. É um mês que a gente pode até colocar aqui, precisamos sobreviver ao setembro. Tá vendo aqui? Considerando o histórico de 2013 até 2023, a gente tem 72% dos meses de setembro com o Bitcoin em queda, né? Agosto também foi um mês em que a gente já falava, olha, esse não é um mês que você pode ter grandes expectativas, porque historicamente agosto não é um mês muito bom, e setembro é ainda menos bom, né? O que gera uma expectativa boa para o mercado é que o último trimestre do ano costuma ser bom para o Bitcoin, especialmente nos anos de halving, que é o ano que nós estamos vivendo, né? 2016, 2020, como a gente pode ver aqui, anos positivos para o BTC. E por que setembro é tão importante assim, caras? Porque, olha só, temos até aqui a contagem regressiva, faltam 20 dias para que o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos divulgue, de fato, a margem de corte de juros que a gente vai ter. Isso vai acontecer no dia 18. Hoje, 67% do mercado está acreditando que a gente vai ter um corte de 0,25 pontos percentuais, né? Iniciando, então, esse ciclo. E muitas vezes esses cortes de juros eles vêm acompanhados de narrativas preocupantes para o mercado, né? Se a economia está... O Comitê de Política Monetária está começando a facilitar o crédito ao dinheiro, significa que tem alguma coisa enfraquecendo, que está precisando facilitar o acesso à grana. E é isso o que muitas vezes leva o mercado a ter quedas. Mas será que é sempre assim? Toda vez, então, que tem corte de juros tem queda? Vamos dar uma olhada no S&P, que é o principal índice de ações da Bolsa Americana e que tem um histórico bem longo, né? Você sabe que o Bitcoin tem apenas 15 anos, já o S&P, não. O S&P é um índice já que está aí a longa data, e aí a gente consegue ver aqui, eu vou até colocar para vocês, ó, eu já sinalizei aqui todos os momentos, desde lá de, olha só, 1984, em que nós tivemos cortes de juros, estão aqui na nossa tela. Eu poderia até colocar aqui, então, aqui, ó. Eu poderia até colocar aqui os próprios cortes de juros, tá vendo aqui? Os momentos em que a gente viu os cortes acontecendo, que é a linha rosa, né? O ciclo de cortes se iniciando. E a linha branca é o desempenho do S&P, tá? Desempenho da Bolsa Americana. A linha rosa é a taxa básica de juros americana. E como a gente pode ver aqui, não é toda vez que os juros começam a cair que a gente tem quedas nos mercados, né? Olha só, nessa oportunidade aqui a gente tem uma bolinha verde, olha lá. Os juros começaram a cair, só que o mercado deu uma lateralizada e continuou subindo. Aqui já não, ó, uma oportunidade em que os juros começaram a cair, certo? E a gente teve uma queda importante na Bolsa de Valores, certo? E repare, setembro, olha o setembro vermelho aqui. Aqui a gente já tem uma situação, olha só, em que nós começamos um ciclo de corte de juros, tá? E nós não tivemos quedas imediatas na Bolsa de Valores, nem nos mercados, tá vendo? O mercado deu uma lateralizada, até subiu um pouco aqui, e aí quando a gente teve quedas, nós tivemos quedas que fizeram com que o mercado retornasse para patamares de quando a gente iniciou o ciclo de corte de juros, ou seja, não é verdade dizer que aqui o corte de juros derrubou o S&P, certo? E aí a gente vai seguindo aqui, ó, uma outra oportunidade também em que começamos um ciclo de corte de juros e a bolsa ignorou, o mercado ignorou. E se o S&P está ignorando, meus caros, significa que os mercados não vão olhar para isso também com pessimismo, porque o S&P 500 dá a direção para os mercados globais e para o Bitcoin também, tá?
Já que nessa oportunidade, olha só, em 98, a gente teve um pequeno ciclo de corte de juros e a gente teve queda no mercado, quando foi setembro. E o mercado antecipou essas quedas, tá vendo? O mercado aqui, antes mesmo dos cortes começarem a acontecer, o mercado já teve uma queda, mas foi um crash? Não, nessa oportunidade não foi. Aconteceu um crash lá nos anos 2000, olha só. Quando a gente iniciou o ciclo de corte de juros, a gente teve uma queda bem forte, bem expressiva, que durou bastante tempo no mercado americano, certo? E aí o mesmo aconteceu também lá em 2007, quando foi? Jesus, setembro. Sempre setembro. Setembro é um mês tenso, né? Então, como a gente pode ver, não é 100% dos casos que a gente vê o mercado derretendo com os cortes de juros, né? E a gente já sabe que nós teremos cortes de juros se iniciando aí no mês que vem, ali por volta do dia 18. Então, é questão de sobreviver a setembro. Olha aqui, em julho de 2019, a gente iniciou um ciclo de corte de juros também. Como vocês podem ver, o mercado continuou em uma trajetória ascendente, tá vendo? A gente continuou uma trajetória ascendente. A gente foi ter quedas aqui, só que aqui foi a queda por um evento, um outlier, né? Uma pandemia que começou. O mercado ainda subiu, continuou numa trajetória ascendente por um semestre, mais de um semestre, até que a gente foi ter queda, as quedas que foram causadas por um grande outlier, um evento que impactou a economia global e que ninguém era capaz de imaginar ou projetar. E agora a gente está aqui, com o S&P lá no topo da montanha, com os juros que vão começar a cair, essa linha aqui vai apontar para baixo novamente. E o que é que vai acontecer, meus brothers? A gente precisa acompanhar e estar muito bem preparado psicologicamente, com uma estratégia também para essa fase, né? Quem tem capacidade de geração de caixa, fazer DCA, se a gente tiver de repente um chacoalhão aí no mercado. Quem opera já com estratégias assim mais de trading, tá sempre com os stops bem posicionados ali, tem que tomar muito cuidado no mercado cripto para você não ficar tomando agulhadas, né? E o ponto é que, vejam, o Bitcoin, falando aqui do Bitcoin agora, ele rejeitou um teste na média móvel de 200 do diário, o que não é bom. O Bitcoin, para que a gente tenha aqui um cenário um pouco mais saudável, a gente precisa ter o Bitcoin acima dos 63.600, tá? Acima desse nível, né? Não é o caso nesse momento. O Bitcoin acabou deixando um topinho aqui, um topinho que a gente pode interpretar como bastante indesejado, né? Quando a gente olha também lá a Bolsa Americana, a gente vê um cenário meio esquisito aqui para as 7 magníficas, que também estão enfrentando dificuldade aqui para romper os topos que elas deixaram. Olha a Apple, olha a Amazon já como está começando a deixar, quem sabe, aqui um terceiro topo já, né, descendente. Olha a Google, que está no momento tenso também, quem sabe testando uma linha de tendência de alta aqui. O Facebook aqui ainda é o que está melhorzinho, está testando ali aqueles topos, né? Vamos ver Microsoft. A Microsoft está, nossa, numa formação aqui que se a gente tiver um movimento de queda nesses próximos dias, pode confirmar, quem sabe, até um ombro, cabeça e ombro aqui, o que não seria positivo. Então, um momento um tanto quanto delicado aí para o mercado, que vai avançar para esse mês de setembro, que, como falei, precisa ser sobrevivido. Quem sobreviver setembro vai ser o eleito para viver a bull run dos criptoativos. As criptomoedas se recuperam, né, das quedas que a gente teve, especialmente nesses últimos dias aí, né, tá vendo aqui? Então, um cenário de recuperação, ainda não recuperando 100% das quedas, mas seguimos aí em frente com o mercado e a sua volatilidade característica. Eu vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações para você se juntar aos mais de 25.200 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Há um ano atrás nós éramos 8 mil, olha como isso aqui cresceu, a gente está crescendo em um ritmo acelerado, então faça parte você também da nossa comunidade aqui para acompanhar as análises que a gente faz. Hoje a gente está focando até um pouco mais aqui em mercado tradicional, na relação do mercado cripto com o mercado tradicional, mas a gente fala de tudo o que cerca a dinâmica de investimento na indústria de criptomoedas. Eu vou deixar o convite também para você que já faz parte aqui do nosso canal no YouTube e confia no conteúdo, para que você junte-se a nós lá no canal do Telegram, cara. Essa experiência por lá está sendo muito gratificante, olha só, muita coisa acontecendo lá. A gente já começa o dia com a rapaziada a mil, todo mundo compartilhando várias experiências. A gente estava falando, inclusive, da MakerDAO, olha lá, aquele rebranding, né? Como que isso pode influenciar aí na Maker. A gente já abriu o dia repercutindo tudo que estava rolando no mercado, né? E todo mundo interagindo, compartilhando experiências. Uma galera, assim, investidores muito qualificados fazendo parte da nossa comunidade
no Telegram, então junte-se a nós, o link está aí na descrição. Investir sozinho é muito difícil, você tem que estar ao lado de caras que têm o mesmo objetivo que você no mercado, certo? E nessa manhã, investidores, saíram dados econômicos importantes, né? O PIB dos Estados Unidos veio acima do que era o esperado, havia uma projeção de crescimento de 2,8%, tivemos um crescimento de 3%. Isso aqui coloca um pouquinho de panos quentes nesse receio por inflação, por recessão, né? E os pedidos por seguro-desemprego também vieram um pouquinho abaixo daquilo que era projetado, mas muito próximo ali, né? Praticamente em linha com o que foi imaginado pelo mercado. Então, uma manhã aqui sem grandes sustos, né? E que está levando aí os mercados em grande parte a um cenário de leve recuperação, né? Uma recuperação que não é assim contundente. A Nvidia divulgou o seu balanço ontem, né? E olha só, a Nvidia supera expectativas do balanço, mas ações caem. A Nvidia superou as expectativas menos do que o ideal. Olha só, investidores, o cenário que a gente está vendo aqui. Superou menos do que o ideal. E ainda assim, os principais bancos americanos revisaram, né, os targets, os alvos para o preço da Nvidia para cima, né, caras? Então, mesmo que as ações tiveram uma queda como reação imediata ao balanço, Wall Street segue cada vez mais bullish com a Nvidia e a inteligência artificial. Olha só aqui as casas de análise e recomendação lá dos Estados Unidos, nenhuma delas recomendando venda de ações da Nvidia, né? Sendo que 44 delas, strong buys, compra forte, recomendação forte de compra. Enfim, a inteligência artificial segue sendo a menina dos olhos aí em 2024 e a Nvidia anunciou a recompra de 50 bilhões de dólares em um plano de buyback das suas próprias ações. Isso aqui traz uma certa confiança para o mercado, né? A própria empresa está querendo recomprar ações, né, dela própria, ou seja, um sinal, um flagzinho ali positivo para o mercado, né? E hoje sai o balanço da Dell Technologies, que tem o Michael Dell, né, que é também um entusiasta de Bitcoin, e a gente fica aí na expectativa de ver se de repente nesse balanço a Dell vai anunciar que comprou o Bitcoin, né? Eles precisam reportar isso para o mercado, caso tenham feito. E o mercado fica especulando aqui, né? Será que eles vão, então, informar aí que passaram a adotar a estratégia da MicroStrategy? Vocês lembram, vocês que acompanham o canal sempre, vocês lembram que a gente estava repercutindo aqui que o Michael Dell andou interagindo lá com o Michael Saylor no Twitter, falando sobre Bitcoin, né? Ele que, na própria Dell, já aceitou o Bitcoin como forma de pagamento há uns tempos atrás lá, enfim. Fica aí a expectativa. Vamos ver como que isso vai se refletir. Eu espero que a plataforma X aqui, que o Twitter não saia do ar no Brasil, né, caras? Pô, isso vai ser péssimo para nós brasileiros, né? Estão ameaçando aí o Twitter, meu Deus. Tomara que não saia do ar, porque essa aqui é uma plataforma onde a gente acompanha os diversos assuntos do nosso interesse e que é, sim, muito útil para nós brasileiros. Não tirem do ar, pelo amor de Deus. A gente vai ficar um pouco mais difícil da gente acompanhar, inclusive, os mercados sem a plataforma X, sem o Twitter, né? E aí, falando de uma dinâmica de gráficos aqui, a gente vê que o Bitcoin nesse momento tem bastante resistência aqui, né, investidores? Como a gente falou, as confluências das resistências vão surgindo entre análise gráfica, análise técnica e também dados on-chain, né? A gente tem ali o custo médio dos short-term holders, dos investidores de curto prazo, ali na casa dos $64.300 e tá bem dentro daquela margem que aquela faixa de preço que a gente precisa ver o Bitcoin acima, tá? Bitcoin abaixo daqueles $63.300 que a gente falou no começo da análise, sim, caras, é assim, um sinal de atenção, tá? Que a gente precisa ter com o mercado e precisa ter muita estratégia, né? Olha esse gráfico que mostra pra gente a relação do Bitcoin com a curva de crescimento dos juros que são aplicados às debêntures americanas, das empresas americanas. Isso aqui é dívida corporativa, e como a gente pode ver, o Bitcoin basicamente acompanha, né, o risco que está sendo interpretado pelo mercado quando a gente olha os juros dos debêntures das empresas americanas. E a gente tem aqui um cenário de descorrelação, tá vendo? O Bitcoin caindo com esses yields em alta por lá, tá? A tendência é que esses yields sigam crescendo de médio prazo, vamos colocar assim. Então, a maior possibilidade que a gente vê aqui é do Bitcoin recuperar esse movimento ascendente para seguir nessa trajetória acompanhando aqui essa curva de crescimento, tá vendo? A gente se descorrelacionou a partir deste ponto aqui, tá vendo? Ou mais especificamente, deste ponto aqui, né? Deste ponto aqui.
Então, a gente tá numa fase em que a gente tá pegando várias falhas de mercado, né? A gente chama isso de falhas de mercado, que é quando, tipo assim, descorrelações que não fazem sentido começam a acontecer com o Bitcoin, tá? E tudo indica que o Bitcoin vai corrigir para cima essas falhas de mercado, independente se a gente tiver quedas aqui de curto prazo, entendeu? Ah, caiu, vou lá para baixo, a galera vai entrar em desespero, vão começar a xingar quem produz conteúdo no Twitter, aqui no YouTube, a gente começa a ser visto como vilão pelos despreparados, mas o fato é que, por mais que quedas possam acontecer, especialmente nesse mês de setembro, que vai ser um mês perigoso, e eu já estou alertando isso aqui, a gente vai ver depois o Bitcoin recuperando isso, e eu continuo acreditando que a gente pode ter um fim de ano legal aí para as criptos com o Bitcoin lá acima da casa dos 100 mil dólares, tá? Olha como as baleias também estão acreditando nisso, tá? Esse gráfico mostra pra gente a temperatura de acumulação. Quanto mais azulzinho, ó, quanto maior a presença da cor azul aqui, significa que mais baleias estão acumulando Bitcoin. Olha o que passou a acontecer, especialmente desse período de tempo aqui para cá. Ó. Eu até estendo um pouquinho. Muita acumulação, né, caras? E olha só aqui, ó, acumulação, os maiores níveis de acumulação por parte de quem? De quem está acumulando 10 mil Bitcoins. Quem tem 10 mil Bitcoins em carteira. Ou seja, convicção do mercado de que esse é um bom momento para você ter exposição em Bitcoin, independente das oscilações de curto prazo. E eu concordo com o Luiz, um Bitcoin maximalista, que disse: o Bitcoin está ficando legal. A maioria já foi embora, só ficamos os mesmos de sempre. Triste, porque a ideia era crescer o time da prosperidade. Por outro lado, bem fácil de entender, porque caralho, somos sempre os mesmos, né? Detalhe, 58 mil fucking dólares, isso é impressionante. E é especialmente impressionante para quem tá aqui e viu o Bitcoin a 3 mil dólares. E a gente vê lá o Bitcoin lutando e não querendo desgrudar da casa dos 60 mil dólares. Projeções para Bitcoin a 100 mil dólares, tá? Então, toda vez que a gente tem fases corretivas no mercado, acontece que só ficam os verdadeiros. Só ficam os vencedores, essa aqui é a real, entendeu? Os vencedores ficam. E aí, aquele perfil bebê chorão, chiliquento, que quer dinheiro fácil, que quer resultado rápido, eles fazem um pouquinho de barulho e vão embora. E no mercado, nesse momento, a gente já está vendo até um certo silêncio por parte dessa galera novamente, né? Porque a gente está vendo que, tipo assim, o mercado já deu uma limpada nesse perfil de investidor que não agrega tanto pra gente, né, investidores? Mas vocês não tenham dúvidas. Na hora que o mercado fizer assim de novo, ó, em algum momento ele vai voltar uma nova geração dessa galera aí. Só que junto com eles vem muita gente boa também. Essa que é a parte boa do negócio. Vem muita gente boa e assim a gente vai construindo essa indústria de trilhões de dólares, né? Vamos ser fortes, manter o psicológico em dia, ter estratégia para viver esse mês de setembro, que a gente vai avançando aí. Quando a gente olha o gráfico do Bitcoin aqui no time frame mensal, a coisa não tá feia, tá legal, tá interessante. Olha só, Bitcoin segue aqui se mantendo acima do nível de fechamento dos candles mensais do ciclo passado, ou seja, quando a gente olha aqui e coloca um gráfico de linha, o Bitcoin está lateralizando aqui, ó, tá vendo? Lateralizando, ou seja, tudo vai de qual é a perspectiva para a qual você está olhando o Bitcoin, né? E a gente tem muitas delas que são extremamente otimistas, apesar do curto prazo ser essa aventura, né? E a gente segue em frente. Se você gostou do vídeo, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixa o like também para fortalecer o canal e façam parte lá da nossa comunidade no Telegram, que estamos acompanhando o mercado em tempo real lá, quase que 24 horas por dia você vai ter a galera do Mindset Vencedor junto com você. Então, a gente te espera por lá também. Um forte abraço.